Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente ao 11º ano. Uma questão que incide então na aplicações, ou melhor, em aplicações do produto escalar. Neste caso, na definição de uma reta tangente a uma circunferência num determinado ponto. E de que forma é que o produto escalar ou a aplicação do produto escalar vos permite determinar a equação dessa reta tangente. Bem, o desafio é o seguinte: considera no referencial x ou y ao lado a circunferência de centro no ponto C e definida pela seguinte equação: x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25, circunferência na sua equação reduzida, e os pontos A de coordenadas 2, 4 e o ponto B de coordenadas 0, menos 2. Questão 2.1. Justifica que a reta T, tangente à circunferência no ponto A, tem por equação 4x mais 3y igual a 20. Ok. Bem, como é que fazemos isto? Bem, em primeiro lugar, eu vou desenhar aqui a reta tangente para termos mais ou menos uma ideia do que é que vamos fazer. A reta será tangente à circunferência aqui no ponto A. Então será assim tangente. Faz ali assim uma tangente à circunferência no ponto A. Como é que podemos obter a equação e como é que podemos fazer aqui uma aplicação do produto escalar? Bem, eu vou determinar, vou colocar aqui um ponto qualquer nesta reta T, por exemplo, será a reta tangente, um ponto qualquer aqui na reta T, por exemplo, aqui o ponto P, que terá então de coordenadas gerais x e y. Isso para garantir que isto acontece para qualquer que seja o ponto, não é? Qualquer que sejam as coordenadas do ponto, desde que ele pertença, obviamente, à reta tangente. Agora, vocês têm que saber aqui o seguinte. Uma reta tangente à circunferência, a partir do ponto de tangência, um segmento que passe, ou melhor, uma reta, um segmento também, mas por exemplo, uma reta que passe aqui pelo ponto A e que passe no centro da circunferência, ela é sempre perpendicular. Okay? Isto foi um conceito aprendido no nono ano, quando vocês deram os ângulos nas circunferências, aprenderam este conceito. Reta tangente à circunferência, uma reta que passe no ponto de tangência e no centro da circunferência é sempre perpendicular a essa reta tangente. Sendo assim, podemos fazer aqui uma aplicação do produto escalar. Ou seja, eu posso dizer que este vetor, aqui AP, se eu fizer o produto escalar entre este vetor AP e este vetor AC, visto que o ângulo entre os vetores é 90 graus, é reto, o produto escalar será zero. Okay? Então eu posso dizer que o produto escalar entre AP e AC, o produto escalar terá que ser igual a zero. Okay? Agora, para isto, vamos ter que definir então os vetores AP e o vetor AC. Bem, tenho aqui as coordenadas do ponto A, que é exatamente 2, 4. Preciso também o ponto P terá obviamente coordenadas gerais, x e y. E preciso então das coordenadas do ponto C, que é o centro da circunferência. Facilmente extraio isso aqui da equação geral, da equação reduzida da circunferência, que vocês sabem que a circunferência tem de equação reduzida, obedece à seguinte estrutura: x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado. Isto será então igual ao raio ao quadrado. Cuidado quando tem aqui mais, não é? Vocês vão interpretar isto da seguinte forma: x menos 2. Ok? Isto porque a coordenada do centro será menos 2 e não 2. Mais y menos mais 1. É assim que deverão olhar para a equação da circunferência para tirarem então as coordenadas do centro. Sendo assim, o centro tem de coordenadas menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Agora vamos então fazer aqui o cálculo da definição dos vetores. Ou então ter que definir o vetor AP. O vetor AP é exatamente P menos A. Okay? Que será exatamente igual a x, o x do P menos o x do A, ou seja, x menos 2. E depois y menos 4. Okay? O y do ponto P menos o y do ponto A. É assim que subtraem então aqui os pontos para obterem o vetor. Fica então y menos 4. Tenho então o vetor AP. Precisa então também do vetor AC. O vetor AC não é nada mais do que C menos A. E vão utilizar a mesma estratégia. Vão ao x do C, subtraem pelo x do A,
vão ao y do C e subtraem pelo y do A. Sendo assim, o x do C é menos 2, ficam com menos 2, menos 2. Ok, vão ficar aqui menos 2, menos 2, então menos 4. Depois terão uma segunda coordenada, que é a subtração dos y. O y do C menos o y do A, ou seja, 1 menos 4, ficarão então com menos 3. Depois de terem os vetores, vão então aplicar o produto escalar como a soma do produto das suas componentes. Da componente 1, vamos então multiplicar as componentes 1 do vetor e depois adicionar com a multiplicação da segunda componente dos vetores. Isto é equivalente então a eu dizer que o vetor AP, que é exatamente x menos 2, y menos 4, escalar então com menos 4, menos 3, isto terá então que ser 0. Vamos então fazer o produto escalar com uma soma do produto das componentes. Isto será então equivalente. Agora aqui terei que fazer uma distributiva, não é? Para multiplicar esta componente por aquela. X menos 4, ou melhor, x vezes menos 4, fica com menos 4x. Depois menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Agora multiplico as segundas componentes e novamente terei que fazer uma distributiva. Y vezes menos 3, menos 3y. Menos 4 vezes menos 3, mais 12, e isto terá que ser igual a 0. Agora, é mesmo colocar isto neste formato que vem aqui. Que é isto que temos que demonstrar, que a equação dessa reta tangente, a equação da reta t, tem por equação 4x mais 3y igual a 20. Agora, é meter o x e o y no primeiro membro e passar então os valores numéricos, as constantes, para o segundo. Ficaríamos então com o seguinte, ficamos com menos 4x menos 13y igual o 8 ao trocar de membro fica menos 8, o 12 ao trocar de membro também muda de sinal, menos 12. Isso será então equivalente a eu ter menos 4x menos 13y igual menos 8 menos 12 menos 20. Vocês olham, isto não está igual. Não há problema, porque eu posso multiplicar ambos os membros por menos 1. Posso chegar aqui então a multiplicar o primeiro membro por menos 1 e fazer exatamente a mesma coisa aqui no segundo membro. Assim ficaríamos com a seguinte equivalência. 4x mais 3y igual a 20. Okay? Então a nossa reta t tangente terá de equação 4x mais 3y igual a 20, como queríamos demonstrar, e fica então aqui a aplicação do produto escalar para determinarem então a equação de uma reta tangente à circunferência. Fica então aqui a sugestão, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.